Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, sexta-feira, 5 de maio. O dia seguinte ao empate por 0-0 entre Botafogo e LDU. No Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, os equatorianos tinham um objetivo muito claro: não saírem derrotados. Levar na bagagem para Quito pelo menos um pontinho e a liderança da chave, continuando na primeira colocação. E infelizmente, para todos nós, foi exatamente isso que aconteceu. O plano de jogo do técnico Zubeldia se sobrepôs ao plano de jogo de Luiz Castro. E considerando também que os nossos atletas, em sua imensa maioria, estiveram numa noite abaixo, a gente acabou vendo o empate acontecer. Um resultado frustrante, claro, mas que não pode jogar por água abaixo aquilo que a equipe vem conseguindo desenvolver. 13 jogos de invencibilidade, sim, é verdade, em alguns desses confrontos. O Botafogo não conseguiu fazer boas exibições, mas ainda assim, são 13 jogos com 10 vitórias, 3 empates. E a gente não pode ficar lamentando eternamente, certo? Lamentamos ontem, hoje é olhar para frente. Hoje é pensar que no domingo já tem Campeonato Brasileiro, na próxima quinta, mais uma vez, de novo no estádio Newton Santos, Atlético Mineiro e Corinthians, respectivamente. Vamos em busca de resultados positivos. Agora, falando ainda sobre essa partida contra a LDU, vale destacar aqui o seguinte: o Botafogo ele veio de um clássico muito desgastante contra a equipe do Flamengo. E o próprio Fernando Marçal comentou isso na zona mista. Já vou trazer a declaração na íntegra do jogador. Foi um desgaste físico e mental. Segundo tempo, com um jogador a menos. E a equipe entregou aquele nível de desempenho, aquele nível de performance. Naturalmente, essa maratona, o desgaste acumulado, eventualmente pode cobrar o seu preço. E foi isso que acabou acontecendo diante da equipe da LDU, que soube se comportar para anular o time do Botafogo e faltou tranquilidade da nossa parte também para saber trabalhar essa bola em dados momentos. Uma equipe desgastada, que não está numa noite muito boa, não faz sentido o tempo inteiro você ficar tentando fazer a transição ofensiva. Muito embora a transição ofensiva do Botafogo seja uma das grandes armas que a gente tem para chegar ao gol adversário. Só que a equipe da LDU soube se comportar muito bem, conforme eu disse. Soube bloquear as ações de transição do Botafogo. E por isso, eventualmente, não fazia sentido ficar forçando o passe. Na primeira etapa foi um show de passes errados, de perda de posse de bola. No segundo tempo, o Botafogo teve um pouco mais de paciência. Mas ainda assim, infelizmente, foi insuficiente. Dá uma olhada só no que o Marçal falou sobre esse confronto e também sobre a questão de conquistamos um ponto ou perdemos 2 pontos em casa. Abre aspas aqui para Fernando Marçal. Se liga só. Eles estavam bem fechados ali. Dava para ver que estavam jogando com muitos homens atrás. A gente estava com dificuldade em receber essa bola entre linhas e de conseguir virar. E eu acho que foi um pouquinho de cada coisa. Foi essa dificuldade e também de falta de criatividade. Um pouco também do cansaço do último jogo. O último jogo foi pra gente bastante intenso, em todos os sentidos, físico e mental. Agora, isso a gente vai saber só no final, se a gente ganhou um ponto hoje ou se perdeu 2 pontos em casa. E espero que tenha sido um ponto bem conseguido, mas realmente a gente só vai saber no final. Espero não levar até o último jogo essa classificação. Já o Lucas Perry, na saída do campo de jogo, disse o seguinte: fizemos um jogo equilibrado, jogo de Sul-Americana, de competição internacional. É sempre mais complicado. O adversário tinha qualidade, soube se comportar bem com a nossa pressão. No segundo tempo, tivemos a maior parte do controle, tivemos oportunidades, mas não conseguimos efetivá-las em gol. Continuamos a pontuar, o que é importante, e continuamos vivos para buscar essa classificação. Já o Luiz Castro, complementando essa sequência aqui de declarações, falou o seguinte: é um torneio de curta duração, com 6 jogos, e o fundamental é estar tudo em aberto até o último jogo. Se não conseguirmos fechar antes, o primeiro lugar vai ser apertado. Vamos atrás dele até os limites das nossas capacidades. Nosso objetivo é ficar em primeiro e vamos lutar por isso. Palavras aqui do Luiz Castro, né? Mostrando que o Botafogo segue empenhado em buscar essa classificação e no primeiro lugar da chave. Afinal de contas, nunca é demais lembrar: se você termina em primeiro, você vai direto para as oitavas de final. Se você termina em segundo, tem que passar ainda pelo play-off das oitavas, enfrentando uma das equipes que ficou em terceiro na fase de grupos da Copa Libertadores.
O Botafogo, claro, diante da equipe do César Valerro, vai ter que buscar os 3 pontos. E que bom, a gente sabe que o Botafogo é um visitante enjoado. E olha só o que o Lucas Perry falou, inclusive, sobre isso. É difícil, mas assim como eles trouxeram diferença, vamos dar dificuldades lá também a eles no Equador, como o Botafogo sempre faz. Como o Botafogo sempre faz. Isso daqui denota a confiança dos atletas nas nossas capacidades de fora de casa conseguir resultados, o que é muito importante, logicamente. Agora, é notório que o time do Botafogo precisa corrigir algumas questões, especialmente essa questão de saber propor quando o adversário coloca vários jogadores para bloquear as nossas ações ofensivas, especialmente falando das nossas transições, arma tão importante desse time de Luiz Castro. Numa partida onde o adversário impõe tamanha dificuldade, você tem que ter tranquilidade. A LDU, verdade seja dita, em momento algum proporcionou ao Botafogo aquele contra-ataque limpo, em que você consegue ver claramente uma oportunidade assim se desenhando na troca de passes rápidos. Verdade seja dita, a LDU soube se comportar. Se o Botafogo gosta da transição, não vamos conceder a transição para eles. Nunca é demais lembrar a leitura que o Zubeldia, técnico dos equatorianos, fez. Botafogo joga assim, assim, assado. Ele fez uma leitura muito correta sobre essa questão do Botafogo ser um time que gosta das transições. E, naturalmente, montou uma estratégia para saber bloquear a nossa principal arma. E por isso, justamente por isso, nós precisamos evoluir nessa questão de, com a bola no pé, com a necessidade de construir, de criar espaços, de sermos criativos, nós temos que ver um desenvolvimento do time do Botafogo em relação a isso. O Luiz Castro, quando questionado sobre essa questão de, olha, e o Botafogo tem que conseguir construir, propor o jogo, ele disse o seguinte: o que me incomoda é não ganhar jogos. Cada equipe tem suas características. E disse ainda, sabemos que nosso ataque rápido e o nosso contra-ataque são bons. Sabemos, quando enfrentamos equipes muito baixas, que temos de ter paciência com a circulação da bola. E sentimos aqui e ali os jogadores menos confortáveis. Temos diferentes propostas de jogo para diferentes equipes. O Luiz Castro pontua aqui, jogadores menos confortáveis. Por quê? Porque esse time do Botafogo, ele se sente mais à vontade jogando de outra maneira. O Botafogo, ele gosta de ficar naquela de, olha, você tá me dominando, hein? Tá tudo em ordem aqui, tá me dominando, mas ó, tô bem, tô tranquilo. Vai lá, belisca e faz o gol. Quando essa oportunidade não aparece, é nítido que o Botafogo tem dificuldade. Então a gente realmente precisa dar uma atenção especial a isso. E um outro ponto, também precisamos dar uma atenção especial ao desgaste acumulado. O Danilo Barbosa, por exemplo, estourou a coxa. A gente espera que não tenha sido nada grave, estiramento leve. Mas já foi um jogador, né, que sentiu a parte física. O Rafael, durante o aquecimento, sentiu desconforto também. É natural que com o desgaste acumulado, inclusive, a gente possa ter essas dificuldades físicas. Porque o elenco do Botafogo, embora tenha boas peças, e sim, eu acho que a gente tem um elenco com boas capacidades, não é tão profundo assim. E o Luiz Castro e a comissão técnica, com o apoio do Núcleo de Saúde e Performance, vai ter que sempre avaliar. Esse jogador aqui tem que dar uma descansada, vai jogar só no segundo tempo. Esse atleta aqui não, tá aguentando, vambora, vai para jogo. Porque isso é necessário. Passamos pela maratona de abril, muito bem, obrigado. Começamos a maratona de maio, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Atlético Mineiro, Corinthians, Goiás, Atlético Paranaense, Fluminense, América Mineiro, César Valerro, Atlético Paranaense de novo. Vai ser um mês insano de confrontos importantes, confrontos pesados, que desgastam não só fisicamente, mas também mentalmente. E o Botafogo, claro, tem que buscar sempre fazer a melhor preparação possível e certamente isso vai acontecer. Da nossa parte, enquanto torcedores, sinceramente, nada de ficar se lamentando eternamente por esse empate. Conquistamos um ponto. Só saberemos se perdemos 2 pontos em casa caso a gente dê vacilo contra César Valerro e LDU principalmente. Se não conseguirmos vitórias nesses confrontos e não conseguirmos a primeira colocação no fim das contas, a gente sim vai poder olhar para trás e lamentar esses 2 pontos perdidos, mas sem esquecer
da partida contra o Magadianes, que sinceramente lamento muito mais do que o jogo de ontem. Com um jogador a mais, era pra gente ter saído com a vitória e nesse momento a gente poderia estar na liderança. Não foi o que aconteceu, sem tempo para lamentar. Vamos pro próximo confronto, Atlético Mineiro no estádio Newton Santos, domingão. Espero você por lá, com muita energia e confiança. Afinal de contas, no Brasileirão, o Botafogo lidera, é a única equipe com 100% de aproveitamento. Então, vamos por mais. Fogão, quero saber sua opinião, o que é que você pensa sobre tudo isso aqui que eu trouxe de informação, quais são as suas visões sobre o jogo de ontem. Deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, na hora do almoço, como de costume, estarei aqui ao vivo com vocês para a gente poder falar um pouco mais de Copa Sul-Americana, mas já projetar o duelo contra o Galo, o Atlético Mineiro, na nossa casa. A gente espera um resultado positivo. Um grande abraço e até a próxima.